Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários. Hoje vamos falar aí sobre a quase extinção, né, pelo menos está em processo de andamento da extinção daquilo que nós conhecemos como flerte, né? Então, até essa foto de fundo aí que vocês estão vendo, essa aí é para quem é um pouco mais old school, vai lembrar aí nos idos de 2004, 2005, no MSN, né, era um dos winks que você mandava, que era um beijo aí, né, bem saudosista mesmo aí, né, aquele saudosismo saudável, sobre essa questão de flertar, né, naqueles tempos lá, o MSN, questão de ficar conversando até madrugada e janelinha subir. Eu falei um pouco disso aí nos vídeos que eu fiz falando dos anos 2000, de como era a dinâmica das relações. Tá? Esse vídeo aqui é um complemento ao egrégio vídeo que o Coruja fez acerca das mulheres japonesas. O Coruja fez um vídeo muito bom destrinchando, né? Foi uma espécie de parte 2 em relação ao vídeo do Raccoon, que ele fala sobre o tradicionalismo japonês e como isso acaba enganando muitos caras, né, sobre essa questão da pureza da mulher japonesa, que lá não tem esse feminismo ocidental ou algo do tipo, lá dá para constituir família, ao passo que os caras estão redondamente enganados, né? Mas redondamente enganados. Os homens, no geral, eles são bem iludidos com muitas coisas, tá? Só tem uma visão muito errônea de algumas sociedades, né? Então, você vai ver isso aí nos meios conservadores mesmo, né? Eu vi com meus próprios olhos quando eu fui pra Califórnia, os caras falando que a Califórnia, né, era uma zona e não sei o que, e que os democratas, os progressistas acabaram com tudo lá, e você vai ver até em São Francisco, né, que é uma cidade um pouco mais bagunçada do que o normal, mas muito bonita por sinal, né, o estilo das ruas lá, das casas, né, a Bahia, ainda assim é muito mais organizado que qualquer reduto conservador aqui do Brasil. Então, assim, não acreditem muito no que os outros falam também, não, tá? E com a questão do Japão, tem muitos trad-cucks, tem esse pessoal neoconservador, tem até alguns caras aleatórios na internet que acham, né, que o negócio é ir pra Ásia, né, ir pra Tailândia, pro Japão, pra Malásia, que lá você, Indonésia, Filipinas, que lá você vai encontrar boas esposas e por aí vai, né. Então eu vou deixar um link no link fixado, é o vídeo que o Kuro já fez falando disso aí, depois vocês dão uma conferida lá. Agora, vindo aqui para a realidade do Brasil, o que muitos caras não entendem, eu já falei em outros vídeos, é que eles acham que determinados comportamentos que nós aqui da comunidade apontamos é algo exclusivo de um nicho pequeno de mulheres fúteis, blogueiras, loiras, lindas, de classe média alta para cima, e que as mulheres no geral elas não têm influência de Instagram, que elas não estão querendo vida de luxo ou algo do tipo, né? O Miguel vem postando, né, alguns vídeos, ele vem legendando alguns vídeos, colocando no canal dele, de alguns produtores de conteúdo dos Estados Unidos falando de como o jogo tá viciado, né, que hoje lá você praticamente você tem que ficar rico, né, se você não tiver genética para conseguir conquistar uma mulher pobre, né? Então assim, você tem que aquela coisa do suco não valer espremido, isso aí tá chegando a níveis estratosféricos lá, né? Até porque lá você tem um país com um poder de compra muito maior do que o Brasil, com mulheres ali que mesmo em os subempregos lá elas conseguem viver, e muitas vezes não vai precisar de um macho para prover, né? E se precisar também elas dão o jeito delas, por mais que não é igual países nórdicos, você ainda tem algum grau ali de assistencialismo nos Estados Unidos, né, de welfare state, né? Repito, não é igual aos países nórdicos, mas você ainda tem muitos estados aí que dão benefícios aí para mãe solteira ou algo do tipo, além também da questão da moeda deles ser muito forte, e as mulheres têm plataformas com OnlyFans, enfim, se elas quiserem aí ganhar uma grana a mais, né? Fora todas as outras facilidades aí do sistema ginocêntrico, né? E o Coruja pontua muito bem quando existe uma programação dentro de todos nós para que nós sejamos, né, ginocêntricos ao máximo. Então acaba que não tem muito como correr, né, do macro da biologia, mas você consegue controlar vários, vai ficar um pouco redundante agora, pequenos micros ali que pode moldar para você não ser tão tonto assim, né? Enfim, você está se precavindo de diversas coisas. E uma delas é entender, né, que a dinâmica mudou completamente, que exceções não farão a regra, né? Eu já dei o exemplo aqui da alimentação várias vezes, os Estados Unidos, já que a gente está falando aqui, é um exemplo muito perfeito que você pode acabar analisando, né? Até porque, se eu não me engano, foi o Dr. José Carlos Souto que postou um estudo uma vez, baseado num próprio documentário americano, em livros americanos também, trabalhos científicos que mostram que só 12% dos americanos são realmente saudáveis, né?
que estão aí com todos os níveis aí de glicose, com um percentual de gordura baixo, uma boa massa muscular, que são pessoas que realmente assim têm todos os indícios que vão ser longevas, né? Que vão estar vivendo aí acima da média, só 12%, porque se você 73% está com sobrepeso ou obesidade, aí dos 27 que sobra, 15 é magro, mas assim, tem pouca massa muscular, não pratica exercício nenhum, tem hábitos, assim, péssimos hábitos de estilo de vida, e só 12% realmente que acaba tendo uma boa saúde. É um país rico, né? Os Estados Unidos é lógico, um país de 300 e acha que está com 335 milhões de pessoas lá atualmente, 330. Vai ter gente pobre? Vai, mas nem compara, por exemplo, com o Brasil, com a Indonésia da vida. Né? Então, assim, é um país que você tem tranquilamente condição aí, né, de pelo menos 90% da população aí ter saneamento básico e necessidades básicas ali, né? Logicamente você vai ter uns 10 a 15% ali de extrema pobreza, né? Mas que não é uma extrema pobreza igual da África subsaariana. Mas vocês entenderam o que eu vim falar aqui. Eu tenho que fazer algumas voltas no vídeo aqui, porque é para não ficar caindo um ou outro lacrador de paraquedas aqui, que infelizmente às vezes sempre tem aí 1% que acaba caindo, até menos. Mas prosseguindo aqui então, por que isso se dá, se as pessoas ser tão não saudáveis, né? Vamos dizer assim, só ter pessoas completamente aí com comorbidades. Justamente pelo fato de que você lá tem muita comida super gostosa, super palatável, que é barato, né? Então você vai num In-N-Out Burger, né? Que é uma rede de fast food bem povão que tem lá, por $2 você compra um hambúrguer duplo, né? E $2 assim é um quinto do salário mínimo da hora do americano, entendeu? Então o cara que tem o pior emprego trabalhou 12 minutos, ele já compra um hambúrguer duplo. Então acaba que você tem comidas muito hiperpalatáveis e as pessoas vão acabar comendo mesmo, porque é difícil existir, porque você está mexendo com o instinto humano, que é a alimentação. É muito gostoso comer comidas extremamente doces e gordurosas, é óbvio que é gostoso. Até quem treina, faz dieta 97% do tempo, igual eu e vários dos inscritos aí, outros produtores de conteúdo que eu sei que estão nessa vida aí também, maromba há muito tempo, lógico que gosta de comer isso aí, né? Até porque é para isso que todo nutricionista, pelo menos todo bom nutricionista, vai programar refeições livres aí, porque é difícil viver sem numa sociedade, mesmo que a gente não evoluiu comendo esse tipo de comida, a gente sabe que existe e nós vamos procurar alguns prazeres, né? Por isso que ser migtal, seguir teu próprio caminho, né? Fazendo um paralelo aí é difícil, porque não tem um prazer máximo no final. É puro controle de danos, né? O Coruja, ele é muito... Eu cito muito o Coruja aqui porque, assim, Coruja e Epifania é Pelé Maradona aí da machosfera atual, né? Vieram aí pra cobrir aí o Raccoon Kodama, apesar que o Kodama voltou agora, né? O Kodama saiu da aposentadoria igual o Michael Jordan lá, né? Quando voltou daquele ato lá, quando o pai dele acabou falecendo, né? Então tem um Kodama gigante aí de volta também. Então sempre cito eles aí, o Yannick Ligar. Eu gosto de fazer muitas referências aqui no meu vídeo, né? Porque eu gosto de estar sempre lembrando aí dos amigos e parceiros produtores de conteúdo. Então, quando o Coruja fala isso aí, que no final das contas nós não temos promessa para os homens, porque basicamente não gosto de usar o termo boa parte, mas uma fração considerável, né, daquilo que não tão considerável assim, mas um pedaço relativamente bom daquilo que é você escolher teu próprio caminho, é você se privar de alguns prazeres que muitos caras aí vão tá buscando, que é a namoradinha, né, o casamento, o noivado, a viagenzinha, alguns luxos aí que obviamente vai ter recompensa, né? Por isso que os homens eles betam tanto, gadam tanto, porque no final das contas ali tudo gira em torno de 6 segundos ali de prazer máximo para expelir o líquido fecundante oriundo da geometria bilobada masculina. Eu sei que vocês adoram quando eu falo desse jeito assim. Acaba que é difícil você prometer para os caras várias dessas coisas. E aqui a gente fala para uma minoria ínfima que algumas coisas estão acabando, já acabaram ou vão acabar. E uma delas é a questão de ficar flertando. As mulheres mais jovens, mais belas ou minimamente atraentes. Quando eu digo minimamente atraentes, eu tô falando aquilo que os caras aceitariam, pelo menos sair pra um jantar ou pro cinema, porque não adianta eu falar nada pra vocês. Até tem umas gurias exceção, mas vai ser essas gurias feiona de igreja aí, vai ser uma gordinha gente boa, porque daí não tem, sabe, é um negócio que vai ser inaplicável. É uma coisa que falar pras mulheres, né, que no caso a régua delas é
bem mais exigente que a nossa, né? Não só por uma questão de Instagram e cultura, mas por uma questão de biologia, que o custo dos óvulos são muito maiores, né, do que os espermatozoides. Elas vão acabar querendo escolher mais. Uma coisa que falar para essas gurias aí, que o Bruce, o Cortes, o John Young Master, um abraço aos três, inclusive, fazem muitas análises aí delas reclamando que tá faltando homem em TikTok, Instagram da vida, falar para elas olhar o direct delas, que tá cheio de betinha mediano ali de classe média para elas, né, ou de classe média baixa. É invisível. Então, para muitos caras aí, né, a tal da mulher exceção, a tal daquela coisa do friozinho na barriga que muito cara tem, aqueles caras que não namoraram ainda, eu já posso adiantar para vocês aí, pra molecada mais nova, que é mais difícil para essa molecada conseguir namoro, porque desde os 16, 17 anos, as gurias da geração Z já estão com 10, 15, 20 mil seguidores aí, 50 mil seguidores nas redes sociais, os caras são invisíveis para elas, diferente da minha geração, que ainda pegou uma época analógica que onde era possível isso, tanto que eu tive 4 namoradas assim oficiais e mais 2 ou mais 3 ali que foi quase ali oficializar. Então, mas eu posso garantir para os caras, por mais que às vezes pareça um tanto quanto demagogia, né? Porque você pelo menos teve para poder falar, porque tem cara que realmente tem vontade de namorar. Eu vou parafrasear o Raccoon aqui: vocês estão perdendo nada, tá? Quem tá solteiro não tá perdendo nada, tá? Se eu falar para vocês que 100% do tempo solteiro tá feliz, é mentira. Vai ter ali um outro momento que você vai ver um casalzinho ali legal, que você vai estar com vontade, que você vai ter um filme no cinema que você vai querer ter uma guria pra ir, mas na maioria do tempo você vai estar dando graças a Deus, você tá evitando aí um monte de buraco que os caras estão entrando em financiamento, casamento caro, mulher que ganha 3 mil reais por mês querendo ter vida aí, de casal aí que ganha 50, 100, 200 mil, né? Então acaba que muito dessa questão do flerte, né? Por que eu dei o exemplo da comida dos Estados Unidos, que quando você tem algo ali que o ser humano gosta em abundância e disponível para todos, a maioria vai acabar cedendo e se entregando aos desejos. É porque as redes sociais, o Instagram, ela permitiu aquilo que nós fomos biologicamente programados para gostar também, que é a validação do ego. Nós somos seres sociáveis. Você pode falar que você é misântropo, eu também falo isso aí de vez em quando, que você não gosta da sociedade e tal, que... Enfim, até falei isso aí no meu último relato aí, que eu dei uma de coringa lá, fiquei rindo e tô nem aí, arrepio total. Mas um pouco de validação de ego todo ser humano gosta. Obviamente que algumas pessoas vão ser extremamente dependentes disso, vão ficar depressivas se uma foto dela não der tanto. Isso acontece até com homem, tá? Só com mulher não. Se a foto dela, essa pessoa não der o tanto de like que ela tá imaginando, ou reação, e outras vão se sentir mais lisonjeadas se forem elogiadas ali por um par intelectual, são mais comedidos quanto a isso aí, tá? Mas de maneira geral todo mundo tem essa questão do ego, e as redes sociais possibilitaram isso para mulheres que outrora eram invisíveis, como as medianas Brasil afora aí, porque mulher bonita sempre teve holofote, tá? Isso aí desde 2009, da época do Orkut, as bonitinhas, elas sempre tiveram muito holofotes, tá? Agora, as medianas, elas aprenderam, né, a tirar foto, a usar uma roupa aqui, um biquíni a colar, procedimento estético, a fazer parceria com marca de suplemento, biquíni, a trabalhar a rede social, e como a sede dos homens é infinita, e que aqui, especialmente aqui no Brasil, né, na América Latina como um todo, nós só perdemos para Índia em questão de manginar esse gado, porque a Índia é insuperável, lá é coisa de outro planeta. O pessoal sempre fala, onde que vê as coisas da Índia, ô Trunks? Vou deixar o canal da Incel TV, vocês vê lá como é que são os indianos, né? Acho que o Tails já postou algumas coisas também. Então, acaba que você tem validação infinita, né, para um número gigantesco de mulheres. Por isso que os caras que acham que quando nós estamos falando de alguns comportamentos, algumas dinâmicas aqui que só se aplica a blogueiras, a um número pequeno de meninas de academia fútil, esses caras estão completamente errados, né? Então, porque no vídeo do Japão, porque, por exemplo, as japonesas não são a japonesa média, no caso, ela não é de ficar querendo validação não fica sensualizando em rede social o tempo todo, por mais que para nós aqui do Ocidente foi vendida a imagem de hentai, dos animes, das personagens bonitinhas, lá elas são muito mais carreiristas, na Coreia do Sul mais ainda, então, né? Tanto que a Coreia do Sul é pior na natalidade do mundo aí. Então acaba que não precisa ter muitas vezes você não vai precisar ter uma rede social, um Instagram, né, para ficar botando foto sensualizando. Como eu disse, a validação de ego todos nós queremos, e você vai ter ferramentas profissionais, desde LinkedIn até outras plataformas aí, né, e
publicações em revistas, artigos, etc., que as mulheres japonesas estão ganhando muito bem, elas só vão querer caras ali do topo. Então a hipergamia japonesa, ela é um assunto mainstream até, tá? Se você colocar assunto de hipergamia aqui no Brasil, nos UOL da vida, essas coisas, você vai acabar achando nada. Mas a hipergamia do Japão até já saiu, se eu não me engano, foi super interessante. Tem youtubers aqui bem gadão que já falaram sobre isso aí também. Aí lá nos comentários vai o pessoal aqui da comunidade falando: ah, você tá viajando, que só no Japão acontece aí, no Brasil tá até pior, não sei o que, etc, né? Então acaba que, de uma maneira ou de outra, as mulheres sempre vão olhando para cima. Seja pela validação de ego dela ser algo corporativista, seja por ser algo ali mais sensual, de rede social, seja por ser algo ali no nicho, às vezes, católico, religioso, das famosinhas de células evangélicas aí. Eu tenho bastante inscrito que é evangélico, que eles podem estar comentando aí, já comentaram várias vezes, mas reforço aqui para comentar de novo sobre como funciona a dinâmica nessas células aí de igrejas evangélicas, de IPI, não sei o que, essas igrejas um pouquinho mais elitizadas aí, que sempre vai ter. A hipergamia é muito brutal nisso aí. Eu já falei para vocês que a hipergamia nos meios cristãos, né, seja católico ou evangélico, ela é muito mais intensa do que a pior, assim, do que a baladinha mais top, né? Falando agora aqui bem o termo gadão aí, dessas baladinhas de Angra, de São Miguel dos Milagres, baladas na Moema, no Jardim Europa, qualquer coisa disso aí que vocês puderem imaginar, nos ambientes cristãos é pior, tá? A hipergamia lá delas querer apenas os caras famosinhos do meio, assim, é uma coisa absurda. Por quê? Porque nessas baladas ainda vai ter muita balzacona, vai ter muita BMW velha. Então, às vezes, o cara não precisa ser um giga shed super herdeiro ali, ele vai, se ele tiver uma aparência mínima, for um shed light ali, se é de classe média, ele vai acabar ficando com uma mulher de 35, 37 anos, vai levar pra casa e ainda vai dar bom, né? Como diz os caras por aí. Então, mas essa questão aí de date, né, que é um termo ridículo também, né, essa questão de date, de cineminha, de pipoca, etc., a não ser que você quiser realmente jogar o jogo, né, e quando eu digo jogar o jogo, eu não tô nem falando de ficar se humilhando pra mulher não, tá? Não tô falando aqui no sentido pejorativo, algumas vezes eu falo no sentido pejorativo, mas dessa aqui não é, tá? Às vezes você tem uma guria que é mais bonita, que você sabe que não vai acabar ficando ali numa noite só, que vai ter que pagar um jantar ou algo do tipo. Eu já falei pros caras que pagar, você sair pra jantar com uma mulher mais bonita é totalmente diferente do que você assumir um Enzo de uma mãe solteira. Tem cara que coloca tudo no mesmo balaio, não é a mesma coisa, tá? Isso é coisa de cara que tá na rede ainda, dá uma de falso brabão ou algo do tipo. Mas o cara pra ele realmente, assim, por que eu falei que é quase extinção aí dos flertes? Porque o cara que quiser jogar um pouco do jogo ainda vai conseguir sair, só que aí que tá. Geralmente quem consegue, quem tem esses acessos aí, tá preferindo até baixar um pouquinho a régua, mas sem ir pra mulher muito feia, né? Mas ali, pra algumas medianas ali que estão mais carentes, ou para as BMW velhas, igual eu falei anteriormente, o cara vai acabar indo no que não é um pouco mais fácil, porque você ficar, ainda mais agora nós estamos entrando aí nas estações mais quentes do Brasil, e logo chega o verão, né? Mulher de 22 anos, né? No auge da beleza, com 20 mil seguidores no Instagram, né? Esse tipo de mulher assim não é tão, sem jogar o jogo não é tão fácil conseguir ficar com esse tipo de mulher, tá? Até pros chats, tá? Então o chat, ele geralmente não gosta de ficar perdendo muito tempo, tá? Isso aí é um fato, posso assegurar para vocês. Os caras, eles vão naquilo que tá mais ao alcance ali, mas como eu disse, sem baixar muita régua, a não ser que a libido tiver muito da cara, o cara realmente baixa, né? O homem é bem carniceiro na prática, né? E então acaba que essa questão dos flertes aí tá acabando, tá? Essa coisa aí de ficar varando madrugada conversando ou algo do tipo. Por quê? Porque tem a cultura do vácuo, tem a cultura que as mulheres estão conversando com um monte de cara no direct, né? O homem, ele manda direct pra um monte de mulher, mas ele ser respondido é outros 500, né? A mulher não, a mulher ela pode escolher quem que ela vai responder, tá? Tem mulher que tem vários acessos aí no Brasil, não precisa nem ser tão bonita ou tão rica, né? Acaba que os caras acabam levando em viagem, pagando, né? Tem muito beta pagador aí, os beta bucks aí que paga tudo, e geralmente a mulher acaba ficando com o outro. Então a dinâmica mudou, tá? Então parem de achar que esses casais de Instagram, casal de ex-BBB que tem milhões de seguidores aí, tem umas ex-BBB aí, não sei o que, já de Picon, sei lá se era ex-BBB, isso aí, tem 20, 30 milhões de seguidores. Então não tem 30 milhões de blogueirinhas lindas, loiras da elite paulistana no Brasil. É a mulher, a secretária de firma ali, de beleza ali do Nordeste, de ganhar R$2.000 por mês, tá seguindo elas, né? Que tá vendo que casal BBB, se ouviu, esse dia eu entrei aí num portal de notícias, eu tava lá, não sei o que, acho que é aquela Slow lá, sei lá, não sei o que em Slow, estão em diária em hotel da Eslovênia de R$9.000
reais por mês, né? O pessoal acha que isso aí, porque o homem, como diz o Coruja, também já falei aqui outras vezes, o Epi já falou isso aí, muito homem, eles pensam que as mulheres pensam igual a nossa cabeça, porque eu sei que eu vejo isso aí, vocês veem isso aí, você fala, nossa, que coisa fútil, o que vai mudar no Brasil isso aí? Agora na cabeça da mulher, não, elas veem isso aí, elas começam a fantasiar, elas preferem 1000 vezes ficar acompanhando vida de casalzinho famosinho no Instagram, e até as gurias feias, medianas aí, né, essas gurias com um zona de firma aí, do que acabar ficando com um cara mediano ali, que não vai dar nunca nem uma diária no resort ali da região dela, entendeu? Do clube aquático ali da região dela, que o cara não tem dinheiro nem pra isso, elas preferem ficar brincando de cachorro, de risoto e de vinho Netflix, do que ficar com o cara comum. Então os caras têm que parar de achar que isso aí só afeta um número pequeno de mulheres fúteis e muito bonitas que vivem em academia e que são bancadas pelos pais. Não, né? Isso está afetando mulher que pega metrô todo dia também, entendeu? É lógico que existe uma gama de mulheres pobres no Brasil aí, geralmente são da geração X, um pouco mais velha, tá, também, né, que estão aí na labuta todo dia e tudo mais, etc. Tem sim, tá? O Brasil é muito pobre, tem mulher que realmente, mas devem ser mulheres assim que, como eu disse, deve ser aquelas mulheres que elas não têm sabe, a alimentação já é duvidosa, né, não tem dinheiro nem para fazer um mínimo de tratamento, para cuidar de pele, nem nada, esse tipo de mulher aí, mas ninguém na prática vai acabar. Existe sim uma questão da solidão feminina que os caras falam, só que que algumas mulheres reclamam, mas ela é muito menor do que a solidão do homem médio, tá? A mulher, para estar numa solidão, ela tem que ser assim, mas muito feia, muito pobre. No Brasil, não. No Brasil, o homem mediano já é invisível há muito tempo, mas isso aí ninguém fala, né? Então, mas de maneira geral, né, qualquer mulher que tem um mínimo ali de condição de saneamento básico, né, uma alimentação de classe média baixa para cima, né, ou seja, você pode pegar os 60%, você tira ali as 40% mulher mais pobre do Brasil, sobe 60% ali das mulheres solteiras, 60% para cima, né, que vão ter condições mínimas ali de sobrevivência, de subsistência, que vão estar acompanhando isso aí, e elas não querem nem saber dos caras. Então, assim, o flerte para elas com uma green de firma não tem graça nenhuma, e shed nenhuma vai querer assumir essas mulheres. Então, assim, a conta não fecha, né? O negócio é preocupante, tá? É preocupante, tem muito cara iludido ainda com flerte. Eu vejo que alguns conservadores lá no Redcast, os caras, eles falam, eu vi até um comentário muito bom lá, o cara falou, acho que foi aquele Loyola lá, falou, esse cara é inteligente e tal, mas ele ainda tá com a cabeça de relacionamento dos anos 2000. Tem cara que parou no tempo, os caras pararam no tempo, eles acham que tá nessa de sorveteria de cidade do interior ainda. Acabou isso aí, pessoal, acabou, entendeu? A mulher que tá vendo lá o casalzinho passar férias na Suíça lá, ex-BBB, cantorzinho, jogador, Gabriel Medina, não sei o que, eles não querem nem saber do moleque ali da cidade delas, tá? Então, quanto antes os caras aceitar isso aí, melhor, foquem na vida de vocês aí, e eu sei que pra muitos é duro de ouvir isso, o cara fica nervoso, não sei o que, né? Acha que um Islã resolve, acha que um Japão resolve, como o Coruja fez aí. Não, lá em Pergaminha não é de Instagram, mas é de carreirismo, de corporativismo, nos Estados Unidos juntos os dois, né? Na Europa, então, nem se fala. Então, assim, acaba que no final das contas, né, it's over, tá? Pra essa questão de flerte e namoro, sim, a não ser que você quiser baixar muito o nível, passar muita raiva, né? Mas pra tua vida no micro, pra aquilo que realmente importa, que é pra você, o seu crescimento, tá longe de ser it's over, tá? Então fica a mensagem aí, pessoal. Um forte abraço a todos.